a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história. Isso mesmo. Vamos estender os nossos conhecimentos sobre os assuntos que nós havíamos vindo estudando nas aulas anteriores. Então, a aula de hoje eu preparei com muito carinho para vocês e nós iremos continuar falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, mas olha só que interessante. Nós vamos falar sobre a carta de Pero Vaz Caminha aqui, quando ele avistou, né, o que ele achou por esses lados aqui da América. Vamos lá? Então vem comigo. Eu tenho certeza, meus amores, que esse assunto vocês já estão ficando craques, não é verdade? Então, vamos ampliar ele um pouquinho. Então, na manhã de 22 de abril de 1500, que você sabe que foi o ano da descoberta do Brasil, a armada comandada por Pedro Álvares Cabral avistou um monte redondo, a qual chamou de Pascoal. E por estar na semana da Páscoa, que eles deram esse nome para aquele monte. Então, faz sentido para você? Então, esse território foi denominado Ilha de Vera Cruz, depois da terra de Santa Cruz. Então, essa confusãozinha, ela realça a problemática em torno da criação de um nome para a terra até então desconhecida pelos europeus. Você se lembra que nós falamos um pouquinho na aula anterior que o Brasil teve vários nomes antes de chegar a Brasil? Então, eles ficaram aí nesse debate de qual seria o nome mais apropriado, mas que chamava sua atenção pela sua paisagem diversificada e diferente do cenário das cidades europeias. Então, a América, ela era muito rica em paisagem, né? A América do Sul em especial. E isso chamava muito a atenção deles. E lá na Europa era diferente a paisagem, o clima, tá bom? Ali abaixo temos um pequeno mapa, né, dessa trajetória, né, da viagem deles. Outro nome logo surgiu a partir das primeiras extrações de pau-brasil, como vimos também anteriormente. Os navegantes começaram a denominar o território de Brasil por causa dessa árvore, que durante as 3 primeiras décadas foi o principal motivo das viagens dos portugueses à região encontrada por Cabral. Então, olha ali mais alguns exemplos, né, de fotografias do pau-brasil. Portanto, o nome Brasil fixou-se no imaginário dos viajantes. Então, eles lembravam da árvore e pensavam pau-brasil, e isso ficou ali martelando na cabeça deles, por isso que eles deram este nome, tá? E dos colonizadores, e prevaleceu sobre outras nomenclaturas. Então, assim, como eu disse, eles acharam que era a nomenclatura mais adequada devido a tudo que eles viram por essas regiões, certo? Então, a armada saiu de Lisboa lá no dia 9 de março. E ela era composta por 13 embarcações. Tinha cerca de, sabe quantos homens? 1.300. Então, a maioria, né, dessa esquadra enviada para navegar pelo Oceano Atlântico. Então, lembra que a gente conversou também que essas navegações eram imensas e demoravam muito tempo para acontecer? Vinha muita gente, né? Vocês sabem também, retomando um pouquinho, que as condições eram precárias, porque imagina, gente, todas essas pessoas amontoadas dentro de um navio. Então, não tinha comida suficiente muitas vezes, como vimos, muitos pegavam doenças, não eram todos que conseguiam chegar, né? A tecnologia, né, hoje em dia desenvolveu muito, cabem muito mais pessoas, num conforto assim dos navios são incríveis, né?
Mas tudo foi se adequando. Naquela época não eram bem assim as coisas. Então, estima-se que tivessem mantimentos para cerca de 18 meses. Vocês têm noção da quantidade de alimento para 1.300 homens por 18 meses? O que equivale a 18 meses? 1 ano e meio. Era muita comida, gente. Muita, 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 muita. Então, algumas imagens ali abaixo, né, desses navios. E aqui ao lado é o nau Capitânia, que levou Pedro Álvares Cabral e os outros 190 homens a bordo, tá? Então, essa é a imagem, né, que foi retratada daquele período. Então, em 13 embarcações, só retomando, tinha 1.300 homens, tá? Não era todos em uma só. Então, em 13, total de 1.300. Naquela ali de Pedro Álvares Cabral, tá? Tinha 190 homens, beleza? Então, se alguém te perguntar se você já viu a embarcação de Pedro Álvares Cabral, você vai poder dizer que sim, igual está ali na imagem. Então, em 1º de maio de 1500, Pero Vaz Caminha, que é a carta que a gente trouxe de título dessa aula tão importante, que era quem, Pro? O escrivão, era ele que escrevia, tá? Dentro da embarcação de Pedro Álvares Cabral. Então, anota esse nome aí, Pero Vaz Caminha, um cara importante também. Anunciou ao rei Dom Manuel de Portugal o descobrimento de novas terras em 22 de abril e as suas impressões sobre a terra e sua gente. Então, gente, essa carta é tão importante que ela traz a memória de Pero Vaz Caminha sobre o que ele viu. Então, imagine, se não tinha fotografia daquele período, tudo que ele escreveu eram as próprias ideias dele transmitidas a outras pessoas. Então, olha que responsabilidade que ele tinha. Ele tinha que traduzir, né, por meio de desenho e escrever tudo que ele havia encontrado, né, nessa viagem para as outras pessoas. Então, o descobrimento de novas terras, em 22 de abril, né, foi ele que escreveu e passou para o rei Dom Manuel. Então, a carta foi datada de Porto Seguro, sexta-feira de 1º de maio de 1500. E ela foi levada a Portugal por Gaspar de Lemos. Então, tinha uma pessoa responsável por levar essa carta até, né, o rei, que era o comandante do navio de mantimentos, enquanto o restante da expedição seguiu viagem para a Índia, ok? Então, eles eram bastante organizados também. Depois de lida pelo rei, a carta passou à Secretaria de Estado como documento secreto, olha só. Anos mais tarde, o documento foi enviado para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Castelo de Lisboa. E ali, esse documento permaneceu esquecido por mais de 2 séculos. Você sabe quanto equivale a 2 séculos? 200 anos, né? E ela foi descoberta após passar em 1773 por um cara chamado José Seabra da Silva, que era diretor do arquivo que mandou fazer uma cópia do documento. Supõe-se que a cópia tenha chegado ao Brasil com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Então, assim, de acordo com os estudos, essa carta veio com a família real em 1808 para o Rio de Janeiro. E a cópia dessa carta foi encontrada no arquivo da Marinha Real do Rio de Janeiro pelo padre Manuel Aires do Casal, que imprimiu essa carta novamente em 1817 na sua coreografia brasílica, tornando-a pública pela primeira vez. Foi aí então que as pessoas tiveram conhecimento dessa carta, que era um documento até então secreto, mantido em sigilo absoluto. Esse documento ganhou uma importância, né, para o Brasil com a independência,
lá em 1822. Então, tudo isso foi passando, né? E em 1822, ela se tornou um documento também oficial. A carta, então, é um diário de viagem que narra os 10 dias em que os portugueses passaram ao sul do litoral baiano, né? Depois de terem avistado os primeiros sinais da Terra no dia 21 de abril. O achamento ou descobrimento, né? O Pero Vaz escreveu achamento naquele momento. No dia 22, foi o primeiro contato com os índios no dia 23, prosseguindo com as informações todos os dias até dia 1º de maio. Então, veja, 21 de abril até o dia 1º de maio, todos esses dias, ele foi escrevendo o que foi acontecendo, né? Enquanto ocorreu a sua missão em terra firme. Então, ali é uma rúbrica, né, da carta de Pero Vaz Caminha. Veja só, Pro vai tomar uma aguinha aqui, que a Pro tá com a garganta um pouco seca. E eu tô um pouquinho rouca, vocês repararam essa semana? Continuando então. Desculpem. A carta de Pero Vaz Caminha é o primeiro documento escrito na história do Brasil. Gente, tem noção da importância do primeiro documento da história do Brasil? Então, se alguém te perguntar hoje, qual você acha que é o primeiro documento escrito no Brasil? Você vai saber. Se for uma perguntinha de prova, você vai saber também, hein? A carta de Pero Vaz Caminha. Então, ela foi escrita em formato de diário. Como que é um diário? Um diário você vai dizendo o que acontece com você, com as pessoas ao seu redor, em primeira pessoa, né? Está acontecendo isso, eu fiz isso, né? Vamos ver se ele fez dessa forma. Pode ser também, geralmente, em terceira pessoa. Eles fizeram, eles conseguiram, eles caminharam, eles avistaram, tá? E ela tem, ao todo, 27 páginas de papel, com formato de 29 por 6 centímetros. 29 por 6 por 29,9 centímetros. E essa carta, escrita em português, é claro, a língua de Portugal, no século XV, e ela pode apresentar algumas dificuldades. Pensa, um papel guardado todo esse período, né? Então, algumas coisas talvez estejam difíceis de serem lidas atualmente, tá? Muitas palavras mudaram até de significado ao longo dos anos e as outras caíram em desuso. Nós nem utilizamos mais. É o caso do termo achamento, que hoje nós sabemos que equivale a descobrimento. Então veja, por exemplo, um pequeno trecho da carta, como que foi transformado para a linguagem dos dias de hoje. Vamos ver a parte original, como que era primeiramente. Ó, posto que o capitão mor desta vossa frota, as outros capitães, desculpem o meu português, tá? Mas eu vou ler como se fosse, né, um português nosso. Escrupulam a vossa alteza, a noa do achamento dessa vossa terra, noa que se ora nesta navegação achou, no leixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu milhar, poder ainda que pero bem contar a falar, ou saiba pior que todos fazer. Gente, isso aqui tá em português, tá? Português de Portugal. Não vão pensar que as palavras estão escritas incorretamente. Então, depois eu vou deixar até um desafio aqui para você. Tenta ler esse trecho aqui em português para ver se você consegue compreender. Então, ele está querendo dizer ali, mais ou menos, né? Que ele estava dizendo para Vossa Alteza, se referindo ao rei, o achamento, né, dessas terras, da navegação, e ali o que ele encontrou, né, dá para entender bem pouquinho sobre esse trechinho. Então, observando este documento, podemos fazer uma análise crítica. Qual é essa análise? O documento em si, o tamanho,
relação ao suporte, o tipo de escrita, o material que foi utilizado, o local aonde ele está guardado, as condições físicas do documento, se bem conservado ou não, e se ele está inteiro ou se ele está fragmentado. E as características do documento: o estilo da sua caligrafia, a grafia das palavras, a forma com que elas são escritas, a gramática, as abreviações. Elas são usadas. O que são abreviações, Pro? São aqueles termos que a gente utiliza para escrever algo mais rapidamente, para economizar até o próprio papel. Os números, e no documento são usados algarismos, o quê? Romanos. Veja só, esses detalhes todos, eles ajudam os paleógrafos a identificarem as falsificações antigas, ou seja, as mais recentes, comparando com documentos autênticos. Como assim, Pro? Se alguém, por exemplo, quisesse alterar aquele documento. Então, se uma pessoa, um paleógrafo, né, que é aquele cara que sabe tudo sobre esses documentos, que estuda eles a fundo, ele vai saber se alguém alterou, se alterou a palavra, se ele alterou o papel, se ele acrescentou algo que não era daquele período, tá? Então, tudo para que se torne original, tem todos esses estudos para saber se foi feita alguma alteração naquele documento ou não. Bacana, né? Então, o contexto também histórico. O que é contexto histórico mesmo? São as circunstâncias em que aquele documento foi escrito. Por exemplo, se alguém tivesse alterado aquele documento e colocado alguma coisa que provavelmente não aconteceu naquele período, as pessoas, os estudiosos, conseguem identificar. Até porque tem a data, o local em que foi produzido, né? A autoria, o nome do autor e o seu papel histórico. O destinatário, que é a quem se refere a carta, e para quem ele foi escrito. E a intenção do seu documento, que é relatar os fatos, descrever um determinado episódio, pedir alguma coisa e denunciar algo também que poderia estar estar acontecendo naquele momento. Se você ficou interessado sobre esses documentos históricos, essas informações foram retiradas ali embaixo deste site. Pode consultar. Opa. Certo, queridos? Então, o grupo Palavra Cantada, ele gravou uma música muito bacana que ilustra bem esse momento. Vamos ver sobre a história do nosso país. Vamos assistir juntos. Ei! Palavra Cantada! Pela vista! Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero vós,
carta ao rei, que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional, que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Gostaram, meus amores? Eu gosto bastante dessa música porque ela fala tudo que nós conversamos hoje durante a aula. Então traz lá os nomes, né? Pindorama, os nomes Vera Cruz, que foram dados ao Brasil, como nós vimos, né? Ao longo dos tempos. Traz um pouquinho da história, retomando tudo, né? Fala um pouquinho da carta de Pero Vaz Caminha, de tudo que ele avistou. E aí, você gostou? Se você quiser, volta e assiste novamente. Ela vai trazer à memória tudo que a Pro falou de uma forma lúdica. Então, eu gosto dessas ilustrações, que elas trazem a memorinha de vocês, a memória de vocês. Tudo que a Pro foi explicando durante a aula vai sendo ilustrado. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Canta a música aí, que é uma forma também de você ir recordando todo o conteúdo trabalhado. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A Pro está um pouquinho rouca, mas eu creio que deu para entender tudo bonitinho, né? São assuntos que nós trabalhamos ao longo da unidade. Eu quis trazer mais um pouquinho de informações para vocês, para a gente fechar com esse conteúdo com chave de ouro. Beleza? Beijo no seu coração, me chame para dúvidas e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.